Olá, pessoas! Foi muito legal a dinâmica para presentear os inscritos do canal que queriam a revista autografada do Vander. Quem tiver interesse em saber quem foram as 5 pessoas que levaram a revista, é só dar uma olhada nos comentários do vídeo anterior, porque realmente eu não sei se eu posso expor essas pessoas, mas os comentários estão lá para quem quiser ver quem foi. No vídeo dessa semana, a gente vai estar vendo sobre um assunto que tem acontecido muito nos tempos atuais, e que a gente vê muitas vezes com pessoas que estão envelhecendo, que mesmo dentro da própria comunidade, onde elas às vezes sentem que elas não precisam mais se informar, se instruir ou ressignificar certos assuntos, mesmo enquanto o mundo continua evoluindo e mostrando novas perspectivas a respeito de diversos assuntos pra gente. Mas antes de a gente começar esse capítulo, só vou pedir o de sempre. Dá um pulo aqui embaixo, vê se está inscrito no canal, já deixa aquele like, ou vai vendo o vídeo e deixa o like depois, não esquece não, hein? E ativa as notificações para receber sempre quando estiver saindo os vídeos, tá bom? E vamos lá. Projeto Diário Visual, hoje em questão, capítulo 91, Evoluir ou Parar no Tempo? Quando foi anunciado que, além da capa, a entrevista principal da edição 91 seria com Clodovil Hernandes, a redação da G recebeu centenas de e-mails dos leitores criticando a revista por dar espaço numa figura tão polêmica no meio gay. Na época, 2005, eles já estavam com 68 anos, e mesmo pertencendo a uma outra era, sendo a pessoa inteligente e instruída que sempre foi, não deveria dar espaço, sendo assumidamente gay e tão à frente da sua geração, para continuar reproduzindo discursos conservadores com tanto julgamento como se aceitar a diversidade fosse algo ultrajante. Vendo vídeos antigos dele e lendo a sua entrevista para G, é nítido que muitas formas de entender o universo gay, através de seu olhar, se ressignificavam com o tempo. Se for para garantir os direitos da união civil que qualquer casal hétero tem, acho o casamento gay válido. Mas, quando o assunto era casamento religioso, ele continuava firme em suas convicções. Se é para pensar em 2 marmanjos entrando na igreja ao som da marcha nupcial, acho ridículo. A verdade é que isso não passava de uma opinião pessoal, algo que não encaixava numa visão individual dele. Mas em vista de como ele é lembrado, a entrevista até que mostra um ser humano muito sensato, com palavras que vão de encontro ao que muitos buscam dentro da comunidade até os dias de hoje. O jovem gay tem que se conscientizar de que a única coisa que tem de verdade é a vida dele. Só. E então decidir o que ele quer fazer com ela. O que gostaria que os gays fizessem é que valorizassem a vida deles por causa deles mesmos. E escapar de todas as manipulações porque o sistema escraviza a pessoa. Por exemplo, se a pessoa nasce de pênis pequeno, já acha que é problema. E não é. Até o orgasmo é manipulado para atender ao sistema. Aí ele finalizava. Cada um tem de decidir a sua vida por si mesmo e depois lutar por seus direitos. Eu faço isso desde pequeno. Não é um privilégio ser homossexual. É um privilégio você valorizar a sua vida e fazê-la digna diante de Deus. O resto é besteira. Desde quando é honra ou desonra dar a bunda? A verdade é que Clodovil parecia gostar de assumir essa figura midiática polêmica. Se refletia quem ele realmente era, na essência, ou um personagem, isso a gente nunca vai saber. Ele se foi em 17 de março de 2009. Na época estava envolvido no mundo da política, sendo o primeiro homossexual assumido a ser eleito deputado federal, mas apesar disso tinha uma linha de pensamento conservador inclinada para a direita. De certa forma, ele teve a sua importância para abrir espaços e fazer a sociedade ter um olhar diferente do caricato para a comunidade gay. Infelizmente, ele assumiu para si, como certo, conforme foi envelhecendo, muitos discursos impostos pela sociedade opressora, movimento que muitos LGBTs nos dias atuais têm seguido também. É possível ver que muitos, por já terem feito tanto pela comunidade, se sentem superiores a ponto de não ter que reaprender ou ressignificar muitos assuntos que permanecem em constante evolução. A verdade é que o aprendizado não é algo que deveria se limitar aos jovens. Todos deveríamos ter o discernimento que aprender sobre nós mesmos e o mundo que estamos inseridos deveria ser sempre uma prioridade. A própria G, em suas páginas, tinha prova da dubiedade do mundo gay, quando os mesmos leitores que não aceitavam a figura polêmica do Clodovil nas páginas da G, por ele muitas vezes não ser inclusivo e ser muito conservador, eram os mesmos que criticavam a abertura de espaço para as lésbicas, como a Vange Leonel, falar sobre o universo delas para nós, como se as questões e dificuldades que envolvem suas vidas na sociedade não fossem praticamente as mesmas que nos oprimem, ao que ela dizia.
A rivalidade entre gays e lésbicas é um dos clichês mais horrorosos que existem em nosso meio. Se pensarmos bem, essa rivalidade só serve para nos dividir, separando mundos e enfraquecendo a ação que poderíamos ter em conjunto. Afinal, alguns têm seios, outros têm pintos e outros têm seios e pintos, mas o que carregamos dentro do peito é um músculo que não tem sexo, o coração. A Vange Leonel era cantora, compositora, guitarrista rítmica, jornalista, blogueira, cronista, romancista, dramaturga, sommelier de cervejas e ativista feminista e LGBT que infelizmente partiu cedo demais em julho de 2014 em decorrência de um câncer. E agora a pergunta do Rafa. Você acredita que o contexto histórico precisa ser levado em consideração sempre, ou isso já está se tornando um pretexto para que as pessoas continuem a agir de um jeito preconceituoso? Eu acho que o contexto histórico é completamente válido. O problema é quando ele se torna justamente uma ferramenta para a pessoa ficar estacionada no tempo. Porque o Clodovil e eu acho que também o próprio Lafon, que teve o icônico personagem de Vera Verão, que certamente na sociedade serviu para quebrar diversos estigmas, eles tinham uma visão realmente bem conservadora a respeito das próprias paradas do orgulho gay, sabe? E que nunca estariam engajados naquilo porque acham que pode ser, era usado como manipulação de massa. A verdade é que todos esses movimentos, eles podem ser usados tanto para o bem quanto para o mal. E se a gente foca, tipo assim, porque acontece alguma coisa que não nos beneficia, você acaba anulando tudo que beneficia também. Então, eu acho que é importante a gente estar engajado e entender todo o espectro que envolve essas ações. E eles não, eles tinham uma visão bem conservadora em relação a isso e que não queriam se envolver, não gostavam de levantar bandeira nem nada disso. Eles são de um tempo onde que parecia que a opressão, você quase que assimilava isso para sua vida e você aprendia a viver com essa limitação e como se fosse um privilégio as pessoas que te oprimem te deixarem viver na sociedade sem te perturbar. E tipo assim, isso parecia já estar de bom tamanho. Esse contexto histórico ele serve porque essas pessoas vieram desse tempo onde isso acontecia. Mas hoje em dia, onde a gente vê que a gente tem voz, a gente pode lutar pela nossa liberdade, aprender sobre diversos assuntos, ressignificar diversas coisas, a gente continuar firme nesses pensamentos que acaba, tipo assim, ainda validando certos discursos de opressão, ainda mais vindo de pessoas que são dentro da comunidade, é muito nocivo. Então a gente precisa sim entender de onde essas pessoas vieram, entender todo o contexto histórico de onde elas estavam inseridas, o tempo de qual elas vieram, porque realmente elas vieram de décadas muito antes do que a gente fala hoje, que é muito mais fácil para os jovens dos anos 2000 agora. Como assim que esse pessoal tinha esse discurso desse jeito de sair cancelando todo mundo que nasceu na década de 50, na década de 40, que tiveram outras vivências, que tiveram outras experiências, que tem outros estigmas a serem tratados. Mas a gente também não pode fazer com que essas pessoas, que hoje em dia ainda estão vivas, continuem presas, tipo assim, nessa opressão do passado e achando que toda essa diferença de pensamento que tem hoje em dia, desse entendimento da diversidade, não seja uma coisa que elas possam estudar, saber sobre, entender sobre a vida de pessoas que têm essas experiências e ressignificar isso, entender que a gente precisa ter voz e ter mais autoridade sobre a nossa vida e sobre o nosso direito de ir e vir. Então, o contexto histórico ele é válido, só que ele não pode ser válido para anular as coisas que a gente precisa continuar aprendendo para a gente evoluir como um todo, como sociedade, para continuar respeitando todas as diferenças. As matérias de comportamento, a mídia e os gays, fenômeno ou conquista, e especial com os gays no Oscar, mostravam um avanço da representatividade LGBT nas telinhas e nas telonas, cada vez mais distante da imagem caricata a qual sempre víamos sendo representados e se aproximava cada vez mais das reais vivências do universo humano do nosso dia a dia. O perfil do Cláudio Mota Mendes, comentarista gay num programa de rádio sobre futebol, foi abordado como uma quebra de barreiras no mundo tão machista na matéria Um Bambi no Rádio. O que me incomoda é justamente a matéria ser estampada, satiricamente, com o termo homofóbico, Bambi, ao qual os gays sempre são referidos de forma pejorativa, como se isso fosse uma brincadeira legal, quando na verdade faz com que o comentarista não seja visto em primeiro plano como um profissional, mas como um gay que exerce tal função. Por isso, a importância de matérias como a que constava na seção Comportamento dessa mesma edição, Homofobia por quê? Porque nunca é demais buscar discernimento sobre um assunto que infelizmente ainda é reproduzido até mesmo no nosso meio.
O David Brasil continuava reforçando a imagem do Danny Boy, que viria a ser capa da edição 94. Nessa edição, teve o fim da seção Galeria, que trazia sempre um flashback de algum rapaz que já havia posado, constando apenas a edição Desejo, com um cantor de 28 anos, meio português, meio brasileiro, Victor Machado. O ensaio de capa ficou com um modelo e estudante de Direito, indicado pelo Clodovil, que o conheceu quando posava ao lado da Camila Pitanga para a capa da revista Clodovil Noivas, Júlio Capelletti. Ele seguiu carreira de modelo por muitos anos, mas aparentemente hoje em dia vive de forma mais discreta na Espanha e se tornou piloto de avião. E assim a gente termina mais esse capítulo. O capítulo dessa semana foi para falar justamente dessas pessoas polêmicas que fazem parte, ou já fizeram parte, porque não estão mais vivas, né, da comunidade LGBT de certa forma, e de como elas representavam a gente, como elas se portavam na sociedade para dar voz ou não, né, ou até mesmo prejudicar até o próprio movimento com esse conservadorismo vindo de dentro, que acaba validando justamente a opressão que vem de fora. Eu acho que vocês conseguiram entender o que eu quis dizer, né? Então eu queria saber a percepção de vocês a respeito dessas personalidades. Como é que vocês pensam? Foi válido tudo que eles fizeram, tipo Clodovil, Jorge Lafon, para a comunidade? Foi tão válido quanto as falas deles depois que vieram praticamente colocando a gente numa bolha de opressão, como se a gente tivesse que aceitar todo o privilégio que a sociedade já tinha dado pra gente? O que vocês acham dessas personalidades? E vocês têm visto personalidades hoje em dia que ainda estão em vivo praticando esse mesmo tipo de movimento que acaba parecendo até meio retrógrado? Deixa aqui nos comentários para saber até mesmo o que vocês pensam a respeito desse assunto. Quero agradecer ter vocês aqui comigo mais essa semana, só pedindo de sempre para não esquecer antes de ir embora, ver se você já está inscrito no canal, deixar aquele like, ativar as notificações, meu Instagram está aqui embaixo, comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já!